20h40 do dia 13 de novembro de 2015. Dentro do Bataclan, em Paris, a guitarra para de tocar. O que vem a seguir são rajadas de Kalashnikov. Em menos de 20 minutos, 90 pessoas serão mortas dentro da casa de shows. Horas antes, Paris era uma sexta-feira comum. Bares e restaurantes estavam cheios. O Estádio do France recebia um amistoso entre França e Alemanha. 80 mil pessoas assistiam ao jogo. No Bataclan, o Eagles of Death Metal tocava para cerca de 1.500 pessoas. O show havia começado às 21h05. O público lotava o salão principal. Às 21h20, a primeira explosão sacudiu as proximidades do Estádio do France. François Hollande estava na plateia. Ele foi retirado do estádio por agentes de segurança. Minutos depois, atiradores abriram fogo em terraços de cafés e restaurantes nos 10º e 11º arrondissements. Le Carillon, Le Petit Cambodge, La Belle Équipe. Os ataques duraram menos de meia hora nessas localidades. O ataque era coordenado. 3 equipes distintas operavam em pontos separados da cidade ao mesmo tempo. No total, 6 locais foram alvejados em Paris e na região metropolitana. A noite terminou com 130 mortos e mais de 400 feridos. Era o ataque mais letal em solo francês desde a Segunda Guerra Mundial. O procurador François Molin anunciou os números na madrugada do dia 14. Dos 10 atacantes, 9 morreram naquela noite. 1 fugiu. Salah Abdeslam, 26 anos, morador de Molenbeek, na Bélgica, desapareceu em Paris nas horas seguintes ao massacre. Como ele atravessou 3 fronteiras internacionais sem ser capturado? Às 21h40 do dia 13 de novembro de 2015, 3 homens desceram de um carro preto na Boulevard Voltaire. Sami Amimour, Ismael Omar Mostefai e Foued Mohamed Agad caminharam em direção à entrada principal do Bataclan. Cada um carregava um fuzil Kalashnikov e usava um colete carregado com explosivos. Os 3 entraram pela porta frontal sem resistência. O show do Eagles of Death Metal estava em andamento. Dentro do Bataclan havia 1.500 pessoas. Os disparos começaram imediatamente. Os atacantes avançaram pelo fosso da orquestra em direção ao palco, atirando de forma sistemática sobre a plateia. Em menos de 2 minutos, dezenas de pessoas já haviam sido atingidas. Jesse Hughes, vocalista do Eagles of Death Metal, estava no palco quando os tiros começaram. Ele correu para os bastidores. Mais tarde, descreveria o momento como caos instantâneo e total. Parte dos sobreviventes fugiu pelo palco e pelas saídas laterais. Outros se jogaram ao chão entre os corpos. Uma sobrevivente declarou ao tribunal anos depois que ficou imóvel por mais de 2 horas, fingindo estar morta. Após os primeiros disparos, os 3 atacantes conduziram um grupo de reféns para o primeiro andar do Bataclan. Estimativas posteriores indicam que entre 20 e 40 pessoas foram mantidas em cativeiro naquele espaço. Os atacantes usaram os reféns como um escudo. Durante o cativeiro, os atacantes fizeram exigências via telefone à polícia francesa. Eles citaram a política externa da França na Síria e no Iraque. Nenhum negociador conseguiu estabelecer diálogo efetivo. A Brigada de Pesquisa e Intervenção, o BRI, chegou ao Bataclan pouco depois das 22 horas. A unidade é a principal força de resposta a sequestros em território francês. O comandante avaliou a situação por cerca de 2 horas antes de ordenar a entrada. A sobrevivente que depôs no julgamento em 2022 descreveu os momentos no primeiro andar. Ela disse que os atacantes pareciam calmos. Eles verificavam os celulares periodicamente e conversavam entre si em voz baixa. À 00:20, o BRI iniciou a invasão pelo térreo do Bataclan. Os agentes avançaram em 2 grupos. Houve troca de tiros na escada que leva ao primeiro andar. Sami Amimour detonou seu colete explosivo durante o confronto. Ele morreu no primeiro andar. Ismael Omar Mostefai foi morto por agentes do BRI na mesma operação. Foued Mohamed Agad também detonou seu colete e morreu no local. O Bataclan foi o local com o maior número de mortos naquela noite. 90 pessoas. Outros 200 sobreviventes saíram feridos. O procurador François Molins confirmou os dados em coletiva de imprensa no dia 14 de novembro, às 2h30 da manhã. Na manhã de 14 de novembro de 2015, investigadores franceses iniciaram a identificação dos atacantes do Bataclan.
Os 3 homens eram franceses, todos de ascendência argelina, com idades entre 23 e 29 anos. Ismael Omar Mostefai, 29 anos, nasceu em Courcouronnes, na região de Île-de-France. Tinha 8 condenações criminais e estava fichado pelos serviços de inteligência franceses desde 2010 como indivíduo radicalizado. Sami Amimour, 28 anos, era filho de um motorista de ônibus de Paris. Viajou para a Síria em 2013. Um mandado de prisão foi expedido contra ele na época. A família tentou, sem sucesso, convencê-lo a retornar. Foued Mohamed Agad tinha apenas 23 anos. Era o mais jovem dos 3 atacantes do Bataclan. Partiu para a Síria em 2013 junto com um grupo de jovens de Estrasburgo. Retornou à França em 2014 sem ser detido. O procurador François Molins confirmou publicamente. Os 3 tinham viajado à Síria e recebido treinamento do Estado Islâmico. O atentado foi planejado e financiado a partir de Raqqa, capital do califado autoproclamado. O nome que os investigadores precisavam encontrar era Abdelhamid Abaoud, belga de origem marroquina, 28 anos. Era o coordenador operacional dos atentados de novembro. Estava na lista de terroristas mais procurados da Europa. Em 18 de novembro de 2015, 5 dias após os atentados, uma fonte anônima alertou a DGSI, a inteligência interna francesa. Abaoud estava escondido em um apartamento na Rue du Courbillon, no bairro de Saint-Denis, ao norte de Paris. Às 4h20 da manhã de 18 de novembro, unidades do RAID e da BRI cercaram o edifício em Saint-Denis. A operação envolveu mais de 110 policiais. Os terroristas abriram fogo imediatamente ao primeiro contato. O tiroteio durou mais de 1 hora. Uma mulher detonou um colete explosivo durante o cerco. Ao fim da operação, Abdelhamid Abaoud estava morto, identificado por impressão digital. 2 cúmplices também foram mortos. Salah Abdeslam não estava em Saint-Denis. Na noite de 13 de novembro, ele fugiu de Paris antes dos ataques suicidas. 2 amigos de infância saíram de Bruxelas de carro para buscá-lo na fronteira. A polícia francesa abordou o carro de Abdeslam em Cambrai, já na madrugada de 14 de novembro. Ele passou pela Blitz com documentos falsos. Os agentes ainda não tinham recebido a ordem de detê-lo. O carro seguiu. Abdeslam chegou a Molenbeek, em Bruxelas, nas primeiras horas de 14 de novembro. Ficou escondido por 4 meses. Em 18 de março de 2016, a polícia belga o localizou em uma operação no mesmo bairro onde cresceu. Ele foi preso com ferimento na perna. Em setembro de 2021, o maior julgamento antiterrorista da história da França começa em Paris. 20 acusados, 330 advogados, mais de 2.000 civis constituídos como partes civis no processo. O dossiê do caso ocupa 542 volumes. São mais de 1 milhão de páginas de evidências, depoimentos e laudos periciais. O julgamento é previsto para durar 9 meses. Nos primeiros dias, Salah Abdeslam recusa responder às perguntas dos juízes. Ele declara ser um soldado do Estado Islâmico. Não demonstra arrependimento. Ao longo de meses, sobreviventes e familiares de vítimas prestam depoimento. Muitos apresentam diagnóstico de transtorno de estresse pós-traumático. Alguns comparecem ao tribunal pela primeira vez desde os atentados. Em junho de 2022, Abdeslam ouve diretamente os relatos das famílias das vítimas. Uma mãe descreve a morte do filho no Bataclan. Abdeslam permanece com expressão fechada. No final do julgamento, Abdeslam muda de postura. Pede desculpas às vítimas em uma declaração breve. Os advogados das famílias consideram o gesto tardio e insuficiente. Em 29 de junho de 2022, o tribunal pronuncia a sentença. Salah Abdeslam é condenado à prisão perpétua real, sem possibilidade de liberdade condicional. É a pena máxima prevista pelo direito francês. Dos 20 acusados, 19 são condenados.
As penas variam entre 4 anos e a prisão perpétua. Para as famílias presentes, o veredito encerra o processo legal, mas não o luto. 54% dos sobreviventes desenvolveram transtorno de estresse pós-traumático. Os atacantes nasceram e cresceram na França e na Bélgica. Como uma democracia pode combater o terror que nasce em seu próprio solo, sem trair os valores que jurou defender? O caso Bataclan permanece como o atentado mais letal em solo francês desde a Segunda Guerra Mundial. Se este documentário trouxe algo que você não sabia, deixe nos comentários. Curta o vídeo, se inscreva no canal e acompanhe os próximos casos.